Quais foram as duas principais causas da derrota de Israel para os habitantes de Ai? E como Deus pode transformar as nossas piores derrotas em aprendizado e crescimento? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então senta, pega o seu copo d'água e vamos juntos estudar essa maravilhosa lição do livro de Josué. Olá, que bom que você está conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe que você que já nos acompanha, esse programa tem crescido cada vez mais e é graças à sua participação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, já deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com pelo menos 10 contatos e principalmente deixa aqui embaixo de onde você nos assiste, que é gostoso a gente saber até onde esse programa está chegando. E daqui a pouco eu vou mandar abraços especiais e vou fazer perguntas para você que deixou aqui no chat aqui o seu comentário. E vamos agora já entrar nessa lição e para a gente começar esse estudo maravilhoso, eu vou pedir para minha convidada especial, Lívia, fazer uma oração, pode ser? Pode ser. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, abençoe agora este estudo, venha iluminar a nossa mente para que possamos entender esses ensinamentos tão importantes para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lição 6, o inimigo interno, e o verso para memorizar está em Jeremias 17:10, que diz: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Eu vejo assim que no mundo hoje, as pessoas elas utilizando-se de narrativas, ainda mais hoje com inteligência artificial, você monta um discurso maravilhoso, com frases de efeito, com gatilhos mentais, que podem enganar muitas pessoas, através da eloquência, através de narrativas, através de inteligência artificial, através da própria inteligência, mas uma coisa é certa, o Senhor a gente não engana. E o Senhor está dizendo que Ele sonda os nossos corações, Ele prova os nossos pensamentos e Ele vai dar, segundo os nossos caminhos e segundo o fruto das nossas ações. Isso nos dá, para muitos isso dá medo, mas para as pessoas que estão realmente engajadas no processo de crescimento, dá um senso de responsabilidade muito grande e um compromisso da gente buscar cada vez mais o caminho do Senhor para que Ele nos transforme naquilo que Ele tem de projeto para nós. E nessa lição aqui, no verso para memorizar, na lição de Josué 7 que nós vamos ler, nós percebemos que enquanto a obediência às leis eram seguidas, as vitórias aconteciam nas batalhas que Josué e o seu povo enfrentavam. E da mesma maneira, quando o povo desobedecia, o povo realmente não colhia as vitórias. E eu me recordo de até alguns anos que eu, assistindo a um documentário num canal Discovery Channel, e é uma leitura do livro de Josué, mas sobre a ótica dos historiadores e não sobre a ótica bíblica, a conclusão do livro de Josué, de acordo com esse documentário, eles disseram o seguinte: Josué era um grande estrategista de guerra. E aí nessa época, quando eu assisti este documentário, eu li o livro de Josué de ponta a ponta, tal como estamos lendo agora, mas a conclusão que nós chegamos, que eu cheguei e falei, Josué não foi um estrategista de guerra coisíssima alguma, ele de estratégia não tinha nada, ele só tinha a obediência, só não, né? Tudo que ele tinha era obediência. Deus dava o plano, Josué seguia na íntegra, o povo ia e era vitórias atrás de vitórias. Se isso não for uma resposta, uma mensagem poderosa para mim e para você, na questão da obediência, na questão de nós colocarmos em oração e pedir a Deus os planos dele para a nossa vida, realmente eu não sei como a gente vai ter outra lição. Então realmente o livro de Josué nos traz isso, na obediência que nós obtemos a vitória, assim como foi no livro de Josué. E justamente nós vamos ler ao longo desse estudo, o capítulo 7, e já vamos entrar agora direto na lição, sem mais delongas, e eu já vou perguntar aqui para a Lívia, e Lívia já faz uma saudação inicial, falando justamente da violação da aliança que nós lemos no capítulo 7 de Josué. E quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai?
Desobediência, né, gente? Como sempre. Oi, pessoal, tudo bem? Como sempre. Eu sou a Lívia, esse pessoal desobediente. Quem é mãe sabe, menino desobedece. Você fala 1000 vezes, o menino faz errado de novo. Deus tinha dado uma ordem muito clara ao povo de que era uma prática comum quando havia guerra, o espólio, né, os despojos de guerra. Então, quem ganhava a guerra pegava tudo da outra nação. Os bens preciosos, o gado, enfim, até as mulheres, crianças, era uma coisa horrorosa. E Deus tinha dado a ordem que Israel não deveria fazer isso. Salvo os metais preciosos, ouro, prata, bronze, algo assim. Mas esses metais preciosos não era para ficar com o povo. Esses metais eram para ser levados para o tesouro do Senhor. Então, o ouro, a prata, era pertencente ao Senhor. Perdão. E então, isso era uma ordem expressa de Deus. O povo vinha da derrota de Jericó. Os muros de Jericó haviam sido derrubados. E uma família, uma pessoa em especial, Acã, pegou bens, pegou ali coisas preciosas e escondeu na sua barraca, desobedecendo de maneira cabal as ordens de Deus. E aí o que aconteceu? Veio a guerra contra a cidade de Ai, e Israel perdeu. E aí eu vou falar daqui a pouco. Justamente na segunda-feira, né? Do pecado de Acã, né? O pecado de Acã. Né? Nós lemos ali o pecado dele no versículo 16 a 19 do capítulo 7. O que todo esse processo nos diz sobre Deus de Acã? Pegou esse despojo de guerra que era proibido, ele pecou. E aí Israel perdeu uma batalha que era contra uma cidade muito menor, que teoricamente era uma guerra já ganha. E aí o povo ficou sem entender nada. O que aconteceu? O que aconteceu? E quando foi tirar as sortes ali, né, perguntar a Deus o que tinha acontecido, Deus veio revelando que tinha dentro de uma tribo, dentro de uma família, dentro de uma casa, até chegar no indivíduo. O processo investigativo inocentou os inocentes, mas veio chegando. E o processo veio inocentando as pessoas e veio revelando o pecado, mas de uma maneira mostrando sempre o quê? Justiça e graça, justiça e graça. De uma maneira que nos leva a acreditar o quê? Dando tempo a esse indivíduo para que ele se arrependesse. Só que, infelizmente, ele só se arrependeu ali como a gente diz no futebol, nos 45 minutos do segundo tempo, aonde já não dava mais para fazer gol, não dava para fazer mais nada. Onde o juiz já tinha apitado o final da partida. Então, infelizmente, ele não se arrependeu a tempo. E quando cai sobre Acã, né, quando é revelado que é sobre ele, Josué fala: Acã, meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio de sua atitude, Josué estava novamente pronunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Então Josué falou: meu filho,
ele teve toda a oportunidade de se arrepender do seu pecado, mas infelizmente Acã não fez a tempo. É terrível. Então, talvez você esteja aí, nesse exato momento, refletindo acerca de algo que está no seu coração, um pecado que talvez você esteja acariciando, um pecado naquele que você anda escondendo. Confesse, abra o seu caminho, abra o seu coração a Deus, se ajoelha no íntimo do seu quarto, entregue esse pecado, talvez que você esteja aí, que ele esteja te consumindo, para Deus. Arrependa-se desse mau caminho e avance na jornada do Senhor, né? Então a gente percebe que a desobediência é triste, e hoje, para nós que carregamos esse título de cristãos, é um título que não é fácil de seguir, não é fácil de carregar, porque qualquer detalhe, por mais que você ache que não, o mundo observa o cristão, o mundo observa, e às vezes uma pequena falha as pessoas já vêm, tá vendo, olha ali o crente. Então a gente carrega de fato uma responsabilidade, e nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós temos pecados, mas é importante a gente confessar os pecados a Deus, se arrepender enquanto há tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas se a gente for levando, acariciando esse pecado, o momento que a porta da graça fechar, aí a gente vai ter o mesmo destino de Acã. E você não quer e nem eu quero, né? E nem nós aqui queremos. Então, confesse o pecado, arrependa, que ainda dá tempo. Chegamos agora na terça-feira, Leonardo, nós temos aqui escolhas fatais, né? Nós lemos ainda no capítulo 7, 19 a 21, os versículos, o que Josué pediu para que Acã fizesse e qual é o significado desse pedido e como podemos entender a confissão dele. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, muito bom estar aqui. Bom, Josué, ele direcionou ali para Acã e falou, né, para ele dar glória a Deus e honrá-lo e para confessar o que ele havia feito, né? Quando eu li esse trecho aqui, quando eu estava estudando a lição, na minha mente veio exatamente o que está lá em Romanos 14:11, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Como a Lívia colocou aqui, Acã ele teve a oportunidade de confessar o pecado dele. Ele teve a oportunidade várias vezes de se arrepender ali, e quando não tinha mais jeito, ele já tinha sido descoberto, né? Deus já tinha apontado o dedo para ele, foi ele, né? E aí foi o momento em que ele decidiu confessar. E isso me faz lembrar desse verso, porque nos fins dos tempos, né, quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará. Todos os ímpios, todos aqueles que pecaram vão confessar que Deus, ele é digno, né, de todo louvor e toda glória. E nada vai ficar oculto, né, como você estava colocando, que tem pecados ocultos, né? Às vezes eu me incluo porque eu sou pecador, pode ter algum pecado que me afasta de Deus e eu estou escondendo aquilo ali. Tudo vai ser revelado nesse dia em que os ímpios confessarão que Deus, ele é único, né? E aí foi o que Acã fez, confessou o seu pecado, né? E é interessante que a lição também traz um paralelo com o pecado de Adão e Eva, né? E aí ele vem trazendo as palavras aqui, que era, na tradução, exatamente as mesmas que Adão e Eva usaram ali quando estava confessando o pecado, né? E o pecado da cobiça, né? Que é a sensação de que Deus está escondendo algo de bom de mim, né? Então foi a sensação que Adão e Eva tiveram ali. E a mesma coisa de Acã, né? Quando ele cobiçou. E um ponto importante, a cobiça, ele é o início para outros pecados, né? É a raiz de outros pecados. Então, com a cobiça, depois a pessoa pode roubar, depois ela pode adulterar, depois ela pode fazer outras coisas, né? Temos exemplos como o próprio Davi, né? Que falhou nesse ponto. Então, Acã, ele teve a sua oportunidade e ele, né, rejeitou ali o convite de Cristo várias vezes para ele. Do arrependimento, né? E eu gosto muito de uma frase que diz, dos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, não existe ninguém capaz de fazer mais mal para você do que você mesmo. A nossa batalha está aqui, ó, na nossa mente. A gente precisa estar constantemente combatendo o mau pensamento, combatendo o pecado, rejeitando as ofertas, né, o dardo inflamado do inimigo, né, e escolhendo cada vez mais o caminho do Senhor. E eu gostaria agora de fazer uma pergunta muito pessoal agora para o Eduardo e para a Eva, que nos assiste de Itapuã, Santa Catarina. Ele diz ali nos comentários, né, que como é bom aprender com os comentários, né, que nós apresentamos. Então, Eduardo, Eva, você aí de Itapuã,
Santa Catarina, deixa aqui embaixo o que está sendo valioso nessa lição. Um abraço para você, continue aí nos assistindo. Queria também mandar um abraço para o Erivaldo Rezende, que ele é ancião da Igreja Adventista Central de Itacoatiara, no Amazonas, e ele fala que Deus abençoe toda a equipe, pede oração também para ele e para a família. Então, Erivaldo Rezende, também escreve aqui no comentário, você ainda nos assistindo, o que está sendo valioso, como é que qual é a sua estratégia que você utiliza para combater o inimigo interno. Deixa aqui um comentário aqui também. E também um abraço também para Juari Belo, bem pertinho daqui, de Taguatinga DF. Juari Belo também deixa aqui o comentário. Qual é a sua estratégia? Eu quero saber. Para você combater o inimigo interno, o que você faz? Deixa aqui e vamos fazer dessa lição uma lição também interativa. E aí chegamos agora na quarta-feira, temos aqui a Porta da Esperança e nós lemos ali em Josué 8, versículo 1 a 29. E eu te pergunto, Lívia, o que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar os nossos piores fracassos em oportunidades? Depois que o pecado foi confessado e Acã foi, infelizmente ele foi executado pelo seu pecado. Muitos podem falar, nossa, foi tão dura. Foi tão dura, mas era necessário, que ele servisse de exemplo, porque como o Léo disse, a cobiça e essa desobediência seria a abertura para que outras coisas mais terríveis acontecessem, Até a gente pode lembrar lá no Novo Testamento o pecado de Ananias e Safira, quando eles prometeram toda a venda do terreno a Deus e eles reteram parte do pagamento. Eles também foram mortos, Então, por quê? Porque o terreno era deles, eles não precisavam ter prometido. Mas eles tentaram o quê? Enganar a Deus. E eles agiram o quê? Por ganância. Mostrando o tanto que isso é pernicioso, É uma coisa grave. E aí eles voltam depois que essa questão do pecado foi resolvido, eles voltam e eles derrotam Ai. E dessa vez não houve intervenção visível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios na primeira geração ou na recente vitória sobre Jericó. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e na obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa vitória permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem os seus desafios. Muito bom. E já vamos direto para quinta-feira, nós temos aqui o testemunho do poder de Deus, Josué 7, versículos 6 e 9, que trata justamente dessa reação inicial de Josué, a calamidade que se abateu sobre eles. Então, observando justamente no versículo 9, que princípio teológico é importante e encontrado nas palavras de Josué. Eu vou ler aqui, olha que interessante, aqui fala em Josué 7, de 6 a 9, ele fala bem assim: Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar sobre o Jordão para que nos entregastes nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, agora vem a parte mais importante. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Aqui é um princípio que é preservar o nome de Deus. A maior preocupação de Josué foi: Senhor, o que eles falarão de ti? O que eles falarão do teu nome? Isso é uma coisa que a gente vê muito em família e no casamento.
A irmã White fala muito do casamento e é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado. Ela fala bem assim, que as faltas do marido sejam sepultadas no coração da esposa e as faltas da esposa sejam também sepultadas no coração do marido. Porque, por exemplo, no relacionamento íntimo de marido e mulher, a gente sempre tem como... É um relacionamento que chega a um ponto assim que tem reconciliação. Mas determinadas brigas, determinadas coisas, determinados problemas, se você passa para um terceiro, esse terceiro não tem verdadeiramente como entender o que aconteceu ali entre aqueles dois. Eu acho que é como isso, assim, como Josué estivesse falando assim, Senhor, nós somos o teu povo. Como que esse povo que está lá fora, que não te conhece como nós te conhecemos, vai olhar para isso? Né? Então, é como o que acontece na nossa casa, problemas que acontecem na nossa família. Às vezes as pessoas ficam sabendo, mas como que elas vão olhar se elas não conhecem verdadeiramente toda a nossa história? Todo o nosso problema, Contexto, todo o nosso contexto. Às vezes elas vão olhar por um ângulo só e vão tirar uma conclusão. Mas quem está verdadeiramente de dentro... Então a preocupação de Josué era a prioridade o quê? De guardar o nome de Deus. De preservar o nome de Deus também. Porque ele pensava, esse povo não te conhece. E como que eles vão reagir em saber que, né, nós fomos derrotados e que tudo isso aconteceu? Eles não conheciam toda a história. Verdade. E nós percebemos aqui, né, que hoje nós somos o Israel espiritual. Então as nossas vitórias por meio da nossa obediência, elas vão justamente exaltar o nome de Deus. E da mesma maneira, as nossas derrotas também, dependendo das coisas que a gente faz, também vão envergonhar o nome de Deus. Um comentário aqui rápido, recentemente, eu acho que o Brasil todo ficou sabendo, né, de um pastor que foi flagrado desfilando de roupa íntima feminina numa rua. Terrível, que vergonha que nos leva para o nome de Deus. Então a gente que se assume essa identidade de cristão, a gente precisa mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas falhas, orar todo dia a Deus, falar que eu seja um representante digno à altura do que o Senhor nos exige, né? Então, que essa transformação ela seja diária, constante, e que a gente tenha sempre esse senso de responsabilidade quando a gente abre a boca para dizer, eu sou cristão. Leonardo, então, para a gente fechar, dá a sua consideração final para a gente encerrar a nossa lição. Para concluir, eu queria destacar duas situações. A primeira, como a lição fez um paralelo de Acã com Adão, por meio do pecado de Adão, todos pecaram, né? Então, todos nós estamos... com destino tendo a morte, né? Graças a Deus que não é a morte eterna, porque Cristo nos resgatou. Mas por causa de Adão, todos pecaram. Por causa de Acã, todo o povo de Israel sofreu porque foi derrotado ali naquela batalha, né? Acendeu a ira, o verso bíblico fala que acendeu a ira de Deus contra o povo, né? Porque o povo pecou, né? Então, por causa do pecado de um homem. E trazendo para nossa realidade, né? Como você destacou aí a questão da imagem, da identidade do cristão, um pecado você pode estar comprometendo toda uma igreja, a sua família, né? Você pode... As gerações que vêm depois de você, então por conta da sua falha. Então é muito importante, né, para o cristão ele se apresentar diante de Deus e pedir para Deus que ele revele, né, o pecado, né? O Espírito Santo ele nos ajuda com isso, né? A lei de Deus também tem esse papel. E o outro ponto que eu queria destacar é em relação à questão da cobiça, né? Que foi o pecado de Acã aqui. O pecado da cobiça, né, tem alguns passos que eu gostaria de destacar aqui para a gente resistir, né? Que basicamente é aprender a ser grato com o que nós temos, né? Deus, ele quer que nós prosperemos. Ele deixou o livro de Provérbios ali com um monte de dicas e coisas, porque não é à toa aquilo ali, né? É para a gente aprender a aplicar na nossa vida, porque ele quer que nós prosperemos. E ele vai nos abençoar para isso. Então não tem por que nós sermos, né, cobiçar aquilo que não é nosso, né? Então é basicamente obedecer e Deus vai nos abençoar. Exercitar a gratidão. E o outro ponto é entender que nós somos mordomos, né? Tudo que nós temos pertence a Deus. Então
é Deus que está nos concedendo, então não adianta a gente querer mais do que aquilo que Deus nos concede, né? Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, é como eu enxergo aí o que aprendemos essa semana. Que maravilha, e que lição maravilhosa, né? E repetindo aqui o título da lição, que o Senhor combata o inimigo interno que habita em mim, que habita em você, que habita em nós. E que no final, o nome do Senhor seja exaltado. Leonardo, você pode fazer uma oração para a gente fechar? Claro. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pelas suas verdades. Obrigado, Senhor, por tantas lições para as nossas vidas, ó Pai. Nós somos falhos, somos pecadores e dependemos de Ti constantemente, Senhor. Que possamos aprender e praticar em nossas vidas as suas verdades. E obrigado por essa lição maravilhosa, que tem nos ensinado tanto, que tem nos feito recordar tanto a respeito da sua bondade, do seu amor e do seu carinho para cada um de nós. Cuida de todos nós, daqueles que estão assistindo. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de deixar aqui o comentário, curtir, compartilhar com pelo menos 10 contatos e nos veremos numa próxima lição.